Graça e paz, queridos. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Este amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos. Estamos aqui de volta e para compartilhar com você mais uma bênção de Deus, mais uma porção da parte do Senhor. Quero convidar você para fazermos uma oração e após estarmos tendo essa breve reflexão. Para tanto, antes de orar, quero já deixar você preparado para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e sempre você assim estará recebendo um novo vídeo, uma nova porção da parte de Deus. Eu sempre digo que esse canal foi aberto para edificar você, para tirar suas dúvidas, para levar você a uma compreensão bíblica da realidade da vida de Deus, tá certo? E é nesse objetivo que nós estamos aqui de volta. Vamos orar? Tudo começa bem quando começa com oração. Bendito Deus, eterno Pai, é com alegria que nós entramos na Tua presença em nome do Senhor Jesus. E nós Te louvamos pela oportunidade de poder transferir a bênção do Senhor para o Teu povo por meio desse meio de comunicação. Abençoe os ouvintes, abençoe todos, independente do credo religioso. Sejam abençoados pelo Teu poder e que o Teu Espírito os faça compreender, à luz da Tua palavra, o que nós precisamos saber para melhor Te servir, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Muito bem, eu quero compartilhar com você 1 Coríntios, Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12 e versículo 27. Apenas o versículo 12, o capítulo 12 e o verso 27. Diz assim o texto sagrado: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Eu vou ler de novo. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. O título dessa reflexão que eu quero trazer para você, para mim, é o seguinte: se eu sou igreja, por que tenho que ir ao templo? Vou repetir. Se eu sou igreja, se você é igreja, por que eu tenho que ir ao templo? Não é? Você já ouviu alguém dizer isso? Eu sou a igreja, então eu não preciso ir ao templo, né? Eu não preciso ir lá. Costumeiramente as pessoas costumam até dizer: eu não vou para a igreja porque eu sou mesmo a igreja, eu sou a própria igreja, né? Então, para a gente entender isso aqui, nós precisamos abrir um parênteses e entender dois pontos aqui que, respeitosamente, se você está tendo essa compreensão de que você sozinho é igreja, então, respeitosamente, eu quero trazer a princípio dois pontos errados que está nessa frase: se sou igreja, por que tenho que ir ao templo? Não é? E eu quero, a princípio, esclarecer a você, a mim, que pensar que você sozinho é a igreja, você está equivocado. Você, nós estamos totalmente equivocados nesse sentido, tá certo? Por quê? Porque a Bíblia, as Escrituras, em momento nenhum vai se referir à igreja como uma única pessoa. Veja o texto que nós lemos. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Veja, o corpo. O que é um corpo? É um conjunto de membros interligados, certo? Um corpo não é formado por apenas um membro sozinho, não. É um conjunto de membros interligados, ou seja, dependentes um do outro. O
texto continua dizendo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, veja, individualmente, é membro desse corpo. Você veja que quando a Bíblia vai falar que nós fazemos parte desse corpo chamado igreja, cujo cabeça é Cristo, então o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, vai se referir no singular, ou seja, somos membros individualmente, né? Ou seja, cada um de nós fazemos parte desse corpo. O que é que o texto está falando em relação quando diz individualmente? O texto está dizendo o seguinte: cada membro, braço, perna, orelha, olhos, nariz, enfim, boca, cada membro individualmente faz parte desse corpo. Não está dizendo que um membro é a igreja de Jesus. Não, senhor. Daí o equívoco, o erro de dizer que você só é igreja. Não existe igreja no sentido único da palavra. A igreja é um conjunto de pessoas, né? São os chamados, o termo grego eclésia, chamados para fora, chamados. Veja a expressão chamados, ou seja, não é o chamado para fora. Não é você unicamente, individualmente chamado para fora. É chamados, ou seja, é um conjunto de pessoas que confessaram a fé em Cristo, que são chamados para fora. Chamados para fora para quê? Para viver uma nova vida de Cristo, para viver a contracultura desse mundo. Então, nesse sentido, nós somos igreja, como uma comunidade conjunta, como um conjunto de membros interligados. Então, nós somos a igreja, ok? Então, todas as vezes que a Bíblia se refere à igreja, você vai observar que a igreja, ela usa não um singular, ela não usa um membro em particular, não. O corpo não é composto de só um membro, como o texto está mostrando aqui, certo? É uma reunião, é um conjunto daqueles que se reúnem para adorar a Deus, que confessam a fé em Jesus, certo? Então, isso é muito importante que eu e você entenda essa realidade. O ajuntamento das pessoas, né, é o corpo de Cristo, certo? Então você sozinho, eu não posso dizer que eu sou igreja. A igreja sou eu. Não. Você sozinho, você pode dizer que é membro deste corpo chamado igreja, ok? Que no caso figurado, o corpo místico de Cristo. Ou seja, esse corpo é a figura da igreja, certo? O corpo, não um membro isolado, sei? Ok? Não um membro isolado, mas o corpo. Então, você e eu, sozinhos, não somos igreja. Mas juntos com os outros membros, formamos o corpo de Cristo. Ok? Então, quando você se reúne com mais um, por quê? Lembra que Jesus falou, onde estiver 2, 3 ou mais reunidos no meu nome, eu ali estarei? Por que Jesus diz isso? Porque a igreja, ou o corpo dele, não é formado por um, mas por um conjunto, ou mais de um. Então, com mais um, vocês são igreja. Por quê? Porque são membros, não é um membro. Membros que, uma vez quando se reúnem, formam o corpo de Cristo. Ok?
Então, o reino de Deus não é a partir de um. O reino de Deus, ou o corpo de Cristo, é a partir de dois. Ok? Então, não existe esse negócio de dizer eu sou a igreja, não. Você é um membro da igreja. Correto? Eu estou tratando à luz do texto. O texto está sendo bem claro. Vós sois membros do corpo de Cristo. Não está falando que você é a igreja de Cristo. Sozinho não. Sozinho você é apenas um membro. Mas quando você se junta, se reúne no templo, né? No edifício chamado templo, então você é a igreja naquele momento ali. Esse é o primeiro equívoco de muitas pessoas cristãs em se considerarem sozinhas como igreja. Qual é o segundo? É as pessoas pensarem que o templo é a igreja. Nós temos o costume de dizer, vai à igreja hoje? Eu fui à igreja, acabei de chegar da igreja. Isso é um equívoco muito grande, mas nós temos esse hábito, né? Você, quem sabe, também tem esse hábito. Mas o que é o templo? O que é o templo? O templo não é a igreja, ok? É uma construção, é um edifício que foi construído com o objetivo de abrigar, né? De receber o ajuntamento da igreja, certo? Um edifício construído é um lugar específico com o propósito de receber a igreja, que são os membros que se reúnem no mesmo lugar. Quando os membros se reúnem no mesmo lugar, então ali está o corpo de Cristo. Pode existir igreja sem templo, ok? A igreja pode existir sem templo. A igreja não é igreja porque está lá no edifício, né? Porque está lá naquela casa construída, então ela se faz igreja porque está ali. Não. A igreja existe sem templo, certo? Porque a igreja não é o templo. O templo é apenas um lugar que favorece recursos, certo? Que tem estrutura, né? Para receber o ajuntamento dessas pessoas que vão ali com um propósito único de adorar a Deus. Então, o templo não é a igreja, certo? O templo é um edifício com estrutura para receber a igreja. Eu espero que você tenha compreendido essa breve palavra. Então, resumindo, você sozinho e eu não somos a igreja. Somos membros do corpo da igreja, ok? Mas junto com os outros membros, nós somos a igreja, ok? Então você só é igreja quando você está lá reunido com a igreja, ou seja, com o corpo de Cristo, ok? Sozinho você não pode, eu não posso dizer eu sou igreja. Você pode afirmar que é apenas um membro do corpo desta igreja, ok? E templo não é igreja. Templo não é igreja. É um edifício com estrutura para recepcionar, para receber a igreja, ok? Então, o que é que a gente entende aqui? Se você é igreja, né? A igreja do Senhor Jesus, que os reformadores vão falar sobre, quando vai falar sobre a igreja verdadeira, eles citam dois elementos, verdades desse texto aqui. Eles falam que existe a igreja invisível e a igreja visível, ok? Então, se você faz parte da igreja invisível, né? E que se manifesta na igreja visível. Qual é a igreja invisível, pastor Sérgio? É aquela igreja que realmente nasceu de novo, são aqueles crentes verdadeiros chamados de trigo.
Porque existe, infelizmente, muita gente que está lá como igreja, mas não faz parte da igreja invisível, faz parte da igreja visível, né? E a igreja invisível, ela se manifesta na igreja visível. E aí não podemos dizer quem é verdadeiramente salvo, quem realmente está com a sua salvação e faz parte dessa igreja invisível, porque nós não temos o poder para dizer você é, você não é. Isso cabe a Deus, ok? Mas, se você faz parte da igreja do Senhor Jesus, invisível, a igreja que realmente vai morar no céu, você tem a necessidade de estar no templo. Você tem a consciência de que precisa ir ao templo chamado edifício, certo? Você precisa estar lá. E que podemos também intitular esse lugar chamado templo, edifício, como uma instituição. O que é uma instituição? É uma agência, certo? É uma agência onde se trabalha com algo específico. Por exemplo, por aí tem agência de carro, tem? Lá você não vai encontrar peça de bicicleta, não adianta. Você só vai encontrar automóveis, peças para automóveis, né? Agência de carro só tem coisas específicas para carro. Uma bicicletaria, uma oficina de bicicleta. Não adianta buscar peças de carro e você não vai encontrar. Você vai encontrar apenas peças de bicicleta, né? Então, esclarecendo, o reino de Deus, o templo, o lugar construído para reunir a igreja, é um lugar específico para a igreja, para compor a igreja do Senhor Jesus. Então, é impossível que você seja a igreja e não se reúna com ela. Se você é membro do corpo e faz parte dessa igreja invisível, então você precisa estar no templo. Entende por que há uma necessidade de estar no templo? E por que a igreja se reúne num lugar chamado edifício, templo, né? Vamos dizer assim. Porque é uma instituição. E nesse sentido, o templo aqui, ela é uma instituição. É um lugar específico para se buscar a Deus, para ter comunhão, para comungar, para celebrar o sacramento, a ceia do Senhor, para transferir para Deus a nossa adoração. É um lugar separado, santificado por Deus, para que a sua igreja, como um todo, como um corpo místico do seu Filho Jesus, possamos estar nos apresentando a Deus em adoração, de forma racional, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Então, se você é a igreja invisível, certamente você fará parte de uma igreja visível. Você certamente se reunirá a esse povo para que seja representado como a igreja de Jesus, que é uma instituição. A instituição está intrinsecamente ligada à igreja de Jesus, certo? Então, ela é uma agência do reino de Deus. Então, não confunda as coisas. Templo, edifício, não é igreja. A igreja é o ajuntamento das pessoas que confessam a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, que creem no sacrifício de Jesus, ok? Então, aquele local onde nos reunimos é um edifício, certo? O templo, espiritualmente falando, de adoração somos nós. Somos nós, e quando nos reunimos como igreja, né, manifestamos ali a igreja invisível, a igreja que vai herdar a eternidade, a igreja que
foi comprada pelo sangue de Jesus. Então, só relembrando aqui, recapitulando para não se esquecer. Não confunda ser membro da igreja com o ser igreja. Repete comigo para você não esquecer. Não confunda ser membro da igreja com o ser igreja. Você não é igreja sozinho. Você sozinho é apenas um membro do corpo de Cristo, que é a igreja junta, como um conjunto. Então ali está a igreja. E o templo não é igreja também. É um edifício, é um lugar com estrutura para receber a igreja do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E que você não deixe de ir à igreja. Porque tem pessoas que deixam de ir à igreja porque se acha que é igreja. Ah, não preciso estar lá no templo, né? Porque eu já sou a igreja, eu posso cultuar em casa. Claro, você deve cultuar em casa, você deve orar em casa, você deve ler a Bíblia em casa. Porque a sua casa deve ser o primeiro lugar que você deve viver em comunhão com Deus. O segundo lugar é no ajuntamento daqueles que professam a fé em Cristo Jesus, para que você possa se manifestar a igreja que você é. Você precisa estar se reunindo com os demais irmãos. Lembra que a igreja primitiva, isso aqui não é algo de hoje, é algo dos primórdios. Lá atrás, a igreja já se reunia. E no começo dos capítulos 1, 2, 3 de Atos, você vai ver que eles se reuniam e tinham tudo em comum. Ali estava a igreja. Não há igreja no particular. Um membro isolado não é igreja. Então, se você está se isolando, não está querendo se reunir a essa comunidade de fé chamada igreja, então você está na contramão do reino de Deus. E você precisa estar junto para revelar a sua identidade de igreja. Amém? Deus te abençoe. Não deixa de ir à igreja, hein? Não deixa de se juntar ao corpo de Cristo. Um membro isolado não sobrevive. Tira um membro do seu corpo para ver se ele sobrevive. Não vive. Né? Então, você é um membro interdependente. O que é isso? Você não vive fora do corpo. Você não tem condição de viver fora desse corpo. E corpo de Cristo. Se é que você é corpo, membro desse corpo. Porque se você é membro desse corpo, então você vai sentir falta desse corpo. Você vai sentir necessidade de estar nesse corpo. Para ter vida, cujo cabeça é Cristo. Ok? Então, nenhum membro fora do corpo pode se considerar uma igreja. No mínimo, um membro deste corpo. Ok? Então, temos que ter essa compreensão para que você não possa viver uma fé conformista, enganando-se a si e aqueles que estão ao seu redor. Porque eu só posso passar aquilo que eu vivo. Eu não posso passar para você aquilo que eu não creio e aquilo que eu não vivo. Eu estou professando essa palavra aqui agora, eu professo a minha fé em Jesus, porque é o que eu vivo, é o que eu creio, ok? E quem sabe você vinha crendo há muito tempo e confessando essa linguagem que é a igreja individual, e você tem ensinado muita gente de forma errada. Mas agora você está entendendo que sozinho você não é igreja. E que o templo lá, aquele edifício que nos espera, também não é igreja. A igreja é quando os membros se reúnem no mesmo local para adorar a Deus. Então se reúna. Quanto tempo faz que você ainda não se reuniu com a igreja? Que você não foi lá se juntar ao corpo de Cristo, manifestando assim a sua identidade como igreja do Senhor Jesus.
Porque você só manifesta a sua identidade de igreja quando se reúne com os outros membros do corpo. Com os outros membros é que você manifesta a sua identidade de igreja. Ok? Fora ir sozinho desse corpo, a única coisa que você identifica é um membro do corpo. Quando alguém encontra um braço, quando alguém encontra uma perna fora do corpo de alguém, ninguém diz, eita, olha um corpo de alguém. As pessoas não dizem isso. As pessoas dizem, eita, encontraram um membro do corpo. As pessoas não falam de um membro, o corpo. As pessoas dizem, encontraram um membro de um corpo. Por quê? Porque o membro não é um corpo. O membro é um elemento individual. E o texto sagrado que nós lemos fala exatamente isso. Vós sois membros individuais do corpo. E se você continuar a leitura, você vai ver que o texto sagrado vai dizer e que todos funcionam para o bem-estar desse corpo. Membros que funcionam. Mas esses membros só funcionam quando estão no corpo. Fora do corpo, não há como esse membro funcionar. Por quê? Porque um membro fora do corpo não tem vida. Guarde isso no seu coração. E deixe de estar se prendendo à ideologia de muita gente aí fora, que acha que pode viver fora do templo, ou melhor, sem se reunir com a igreja, que acha que é igreja fora desse ajuntamento. Que Deus nos abençoe, que Deus te ajude, me ajude, e que eu possa sempre ter essa compreensão à luz da palavra de Deus. Grande abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.